Olá, graça e paz a todos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Que bom que você tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Vá até o final. Estou orando por você, estou orando para que esse vídeo seja uma bênção esclarecedora e que possamos compreender a santa palavra de Deus. Nos diz a Bíblia, a Escritura Sagrada, que não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E 2 Coríntios 13, verso 8, disse que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo disse: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, quero, com a graça de Deus, apresentar um assunto muito importante que traz o título: o chamado de Israel, o primeiro povo organizado na Bíblia, na palavra de Deus. Deus chamou Abraão, disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, para um lugar que te mostrarei. E Deus disse, Gênesis capítulo 12, o versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus prometeu a Abraão que Abraão seria o pai de uma grande nação. Então podemos ver na história que Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E de Jacó veio 12 tribos, chamado 12 tribos de Israel. Agora, por que esse nome Israel? No livro de Gênesis, o capítulo 32, Gênesis 32, versículos 27 e 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, naquela luta de Jacó com aquele homem estranho, Jacó não sabia quem era aquele homem. E aquele homem era Cristo, era Jesus. E assim, Jacó lutou. Quando Jacó percebeu que não era uma pessoa qualquer, ele segurou aquele homem e disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E assim, Jacó passou a ser o pai de 12 tribos de Israel. E chamado então os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Por isso que quando Jesus veio à terra, os judeus falaram: não, nós temos por pai Abraão. Essa é a história. Agora vamos ver como Deus chamou Israel. Como Deus chamou Israel? Aquele povo era um povo abençoado, povo salvo pelo Senhor. Deuteronômios capítulo 33, o verso 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, e escudo do teu socorro, e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Então, um povo abençoado, também um povo
organizado. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 19 a 21, Jetro, sogro de Moisés, viu Moisés naquela luta, resolvendo os problemas de famílias e mais famílias, tá? Assim que saíram do Egito. Aí no caminho, Moisés resolvendo os problemas e Jetro disse: olha, meu genro, desse jeito você não vai suportar, você vai cair no estresse, vai numa estafa. Então é o seguinte, escolhe maiorais de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então organize o povo. Foi isso que Moisés fez. Escolheu homens, como disse Êxodo, capítulo 18, versículo 21, a orientação de Jetro. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdades, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Povo organizado. Que maravilha! Agora, como Deus chamou Israel? O chamado era incondicional? Não. Chamado condicional. No livro de Êxodo, o capítulo 19, Deus mandou esse recado para passar para Israel. Moisés deveria passar esse recado aqui, olha. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó. Que maravilha! Então preste bem atenção. Essas duas letrinhas, se. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz. Esse se é sob condição. Esse mesmo se nós vamos ver aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 2, a segunda parte. Ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, o chamado é um chamado condicional. Agora, esse chamado condicional é muito importante. Como era Israel? Como Deus chamou Israel? Como Deus formou aquele povo? Deuteronômio 14, versículo 2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Então Deus escolheu um aqui, outro ali e tal, e formou um povo chamado povo santo, povo salvo, povo abençoado, povo organizado. Deus escolheu de cada nação, trouxe 1, 2, etc. Preparou as melhores mudas, né? Preparou o lagar, escolheu as melhores mudas e plantou a sua vinha. Esse povo era um povo embolado, um povo misturado com as outras nações? Não. Levítico, capítulo 20, o versículo 26. Levítico 20, 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos, para serdes meus. Então Deus separou dos povos para ser um povo santo. É um povo separado e peculiar. Deus nunca gostou que o povo dele fosse um povo embolado com outras nações, seguindo costumes de nações, não.
um povo separado, novos costumes, porque é um povo que tem mandamento, um povo que tem doutrina de Deus, como disse Deuteronômio, capítulo 32, diz assim, olha: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas d'água sobre a relva. Então o povo de Deus tem doutrina. Então o chamado foi um chamado sagrado, maravilhoso, mas um chamado sob condição. Agora veja, começa a apostasia no meio do povo. 2 Crônicas, capítulo 34, os versículos 14, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então veja o que aconteceu com Israel. Deus chamou o povo separado e peculiar, chamado condicional. Agora o povo começa a fracassar, começa a se misturar com outros costumes dos gentios, outros povos, e a apostasia começa a penetrar no povo. O povo começa a cair espiritualmente. E Deus se compadeceu do povo, mandou profeta, mandou mensageiros de madrugada, lutando, tá? Só que o que fizeram com os mensageiros? Criticaram, mofaram, e vamos ver que até mataram, apedrejaram e rejeitaram. O profeta Isaías, falando sobre Israel, Isaías disse, olha, Isaías 1, 3 e 4, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha, veja a situação de Israel. Era semente bendita, agora semente de maligno. E aí no verso 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. A prata se misturou com escória, quer dizer, a palavra de Deus se misturou com eu acho que assim é melhor. O vinho, que é doutrina, se misturou com água, significa, não, o dizer de fulano é melhor, ele é bacharel de teologia, ele se formou, então a opinião dele é válida. Então eu acho, assim diz fulano e beltrano, tomou lugar da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, ficou de lado. E aí, o último remédio para Israel foi mandar Jesus. Antes de Jesus vir, Jesus mandou João Batista na frente, para preparar o caminho, preparar um povo bem disposto para recepcionar o grande rei de Israel, Jesus. E aí, quando João Batista começou a pregar, alguns vinham para o batismo de João. João dizia, olha,
raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Encontramos isso em Mateus 3. Agora veja os versículos 9 de 10. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no forno. Então Abraão, ele disse, olha, ou seja, João Batista disse, olha, não fique aí batendo no peito dizendo, não, temos por pai Abraão. Que Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Significa os gentios. E aí o salmista diz que o povo que não me conhecia me serviu. Agora, queridos, a solução para o povo seria Jesus, o único remédio. E na parábola dos lavradores maus, Jesus contou essa parábola mostrando que Deus preparou o terreno, plantou as melhores mudas e tal. E verso 34, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram uns, mataram outros e apedrejaram outros. Aí está essa parábola em Mateus 21, versículos 33 até verso 40 e pouco. E aí, o verso 36, depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apedrejemo-nos e apoderemos-nos da sua herança. Então veja o que fizeram com o filho. Jesus contando essa parábola, eles entenderam, em parte. Vamos ao verso 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afronta e morte a esses maus? E arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Então Jesus arrendou essa vinha para outro, tirou a vinha da mão deles, o reino de Deus foi tirado da mão deles e passado para outra pessoa, para outro povo. E assim, meus queridos, podemos ver aí que o chamado é um chamado condicional, tá? O povo era separado, o povo caiu em apostasia. Deus mandou mensageiro, mandou profeta e por último mandou Jesus, o Filho. E olha o que disse o evangelista João. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Então podemos ver aqui que Deus enviou Jesus para os seus. Quem? Israel. Povo, nação bendita, nação santa, povo separado e peculiar.
Só que esse povo caiu em apostasia. Deus mandou remédio para curar a apostasia, mas rejeitaram o remédio. Infelizmente, Jesus teve que declarar. Mateus 23, 30 e 37. Olha, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que vossa casa vai ficar deserta. Infelizmente, Jesus proferiu essas palavras. Eis que vossa casa vai ficar deserta, sem Deus, sem Jesus, sem o cumprimento das promessas que Deus prometeu para Israel, sem nada, porque as promessas foram condicionais, o chamado condicional. Por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo 5, Romanos 11, 5, assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ficou um resto segundo a eleição da graça. E no capítulo 9 de Romanos, o versículo 27, também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pode ser milhões, o número de Israel, mas um remanescente será salvo. E aí, Isaías capítulo 1, verso 9, disse também que se Deus não tivesse deixado um remanescente, já como Sodoma seria e semelhantes a Gomorra. Mas graças a Deus que ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então o povo de Deus chama-se remanescente. Remanescente de Israel. Agora preste atenção no que eu vou falar. Para conhecer a história de Israel, o chamado, as promessas, como era o povo, tudo direitinho, o povo organizado e tal, é dentro da Bíblia, para a gente conhecer a história do Israel antigo. Agora, para conhecer a história do Israel moderno, aí temos que virar para os livros, né? Os livros de Ellen White, a história. Ellen White foi chamada também por Deus, profetisa da igreja remanescente, profetisa do Israel moderno, tá? Então, para conhecer a história de Israel antigo é na Bíblia. E a história do Israel moderno é o Espírito de Profecia, escritos por Ellen White, por inspiração divina também, certo? No próximo vídeo, se Deus quiser, eu quero apresentar o chamado do povo do Advento, o chamado do Israel moderno. Que Deus abençoe a todos e que Deus dê força, dê sabedoria para conhecer a palavra e viver o que está escrito. Que Deus nos abençoe. Amém?